estamos recebendo nesta manhã para um bate-papo o prefeito Marquinhos Tradio, não é? A quem agradeço pela presença. Prefeito, o senhor sabia das dificuldades que iria enfrentar, não é, nos primeiros meses da administração, mas imaginava que seria tão difícil vencer esses buracos que parecem não ter mais fim? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia Marquinhos, bom dia Carmen, bom dia Sérgio, bom dia ao vereador, o mais bem votado da capital, André Salineiro, bom dia aos ouvintes da Capital FM, bom dia Campo Grande. Primeiro eu quero pedir perdão, desculpas a você, ao Sérgio, a Carmen e a todos os ouvintes, ao Cacá, pelas vezes anteriores que eu marquei e não pude estar presente aqui nessa gloriosa emissora. Até porque eu estava numa discussão muito profunda com a questão da contratualização da Santa Casa, e isso me fez com que motivos alheios à minha vontade estivesse ao seu lado e ao lado dos ouvintes. Pois não, muito obrigado. Olha, eu já esperava sim, e é por isso que eu me preparei para esse momento. A vida é feita de dificuldades. São obstáculos e adversidades que precisam ser superadas. Afinal de contas, são essas dificuldades que fazem com que você cresça. São esses momentos difíceis que tornam você verdadeiramente um vencedor nos dias de hoje. Porque ficar na zona do conforto, ficar na zona do comodismo é o que boa parte hoje do ser humano tem realizado. E eu sempre procurei superar todos os momentos difíceis. E nós vamos superar os momentos difíceis de Campo Grande, Marquinhos. Eu tinha dito isso. Nós temos um planejamento. Nada vai ser imediato. A situação de Campo Grande não é como você tem uma dor de cabeça que você vai à farmácia, compra um comprimido, ingere e depois de algumas horas você não tem mais essa dor. Não vai ser assim. Não é nada imediatista dentro da nossa cidade. A nossa cidade nunca teve o planejamento para o futuro. Eu não quero e não vou administrar Campo Grande apenas por necessidade. Eu vou administrar Campo Grande pensando nos próximos 10, 20 anos. Prefeito, o senhor falou em contratualização, como é que ficou a contratualização da Santa Casa? Nós fizemos um estudo técnico, fizemos a colocação isso ao Dr. Ezaquiel, presidente da Santa Casa, e nós vamos voltar a nos reunir na próxima quinta-feira. O que eu posso lhe adiantar hoje, Sérgio, é que de 2010 até 2017, nós aumentamos o repasse à Santa Casa em quase 300%. Hoje, a Prefeitura Municipal de Campo Grande repassa mensalmente à Santa Casa, o ente federativo, o estadual e o municipal, 20 milhões de reais mês. Só a Prefeitura passa quase 5 milhões de reais por mês. O governo do estado repassa a metade, 2 milhões e meio. E é esse reequilíbrio que nós estamos tentando buscar, porque desde a contratualização o repasse era proporcional entre município e estado. Hoje nós estamos repassando quase 100% a mais. Agora, prefeito, já que nós estamos falando em saúde, como é que está a situação de atendimento e também de medicamentos nos postos de saúde hoje de Campo Grande? Da mesma maneira com que todas as outras secretarias se encontram, em situação extremamente delicada. A questão da saúde não é diferente. A saúde de Campo Grande, Marquinhos, ela se equipara a muitos municípios do estado. Certo. A movimentação econômico-financeira dela, ela supera a muitos municípios de renda do estado de Mato Grosso do Sul.
Nós pegamos a saúde pública da nossa cidade devendo o mês de dezembro, devendo o mês de novembro e devendo o 13º. O estoque de medicamentos não eram repostos desde agosto de 2016. Os fornecedores, eu fiz uma reunião com todos eles, não recebiam desde agosto de 2016. Quando você ia negociar com alguns deles, as empresas nos colocavam frente a frente e afirmavam peremptoriamente, decisivamente o seguinte: para Campo Grande a gente não vende mais. Vocês não têm mais crédito conosco. Além do prefeito não nos receber, ele dizia: semana que vem eu pago, mês que vem eu pago. E nós estamos há 6 meses com promessas de pagamento. Ou se faz um reparcelamento correto com um pagamento à vista, uma parcela à vista, ou a gente não distribui absolutamente mais nada. Hoje, Marquinhos, hoje, Sérgio Cruz, nós estamos com 78% da rede abastecida. Nós temos a comparação, o inventário de como nós pegamos e de como hoje se encontra. Os pagamentos estão em dia. Existem dificuldades, muitas dificuldades, principalmente na questão de médicos e marcação de exames. E por que existe esse momento delicado? Primeiro, a escala médica, ela sofre um abalo muito grande nesses 3 primeiros meses, com médicos que passam em residência, com médicos que vão atuar em outros setores e pedem a dispensa do município para realizar o crescimento vocacional. A par disso, nós tivemos um problema muito grande com atestados médicos. Sim. Hoje, o médico está escalado para o plantão. A gente escala 5, 6 clínicos e 5, 6 pediatras em cada UPA. Na hora, sempre comparece 4, 5 e eles apresentam um atestado médico e, dependendo do que for, nós não temos como agir, a não ser repor imediatamente. Mas conversamos com o presidente do sindicato, Dr. Flávio, conversamos com o presidente do CRM, o secretário está imbuído com bons propósitos. Tem que ter paciência. Não adianta, não pensem que nós vamos reorganizar a nossa cidade com 63 dias úteis de gestão. Hoje eu completo o 63º dia à frente da administração de Campo Grande. E são problemas em todos os setores. A gente senta ali, Marquinhos, e começa problema. Uma hora com o meio ambiente, outra hora com o trânsito, outra hora com o CEINFES, outra hora com a saúde, outra hora no CCZ, outra hora na FUNESP, outra hora com o Ministério Público, com fornecedores. Um problema atrás do outro. E nós vamos solucionar. É só ter um pouco de calma e ter um pouco de paciência. Por falar em problema, de grande repercussão, aliás, um problema de grande repercussão tem sido o caso da deficiência de médicos pediatras, né? Há uma sugestão feita pelo secretário de Saúde do município de destinar 4 UPAs, né, para atendimento 24 horas, atendimento de urgência e emergência 24 horas. O senhor não acha muito 4 UPAs? Você não acha que poderiam concentrar em 1 ou 2? Sérgio, Campo Grande vai para 1 milhão de habitantes. Campo Grande é a capital que mais unidades de saúde 24 horas existe no país. Não se precisava de tanto CRS 24 horas. Proporcional à população. Proporcional à população, cara. Curitiba, por exemplo, ela tem 1.800.000 habitantes e lá se funciona com 6. E aqui? 13. E funcionando? Não tem eficiência.
Se tivesse eficiência, os UPAs estariam vazios, não estariam sobrecarregados. As pessoas não vão mais aos postos de saúde porque eles sabem que ali não vai ter resolutividade. Eles esperam chegar o entardecer e vão direto para o UPA, porque ali eles sabem que vai ter um médico. Então, o que a gente poderia fazer? Concentrar o atendimento, deixar 5, 6 unidades 24 horas e fazer uma revitalização, fazer com que ali sejam verdadeiros centros de atendimento com resolutividade, colocando 15 médicos, colocando estruturas de primeira qualidade. O que você vê num hospital particular, você deve se concentrar ali, mas hoje está tudo espalhado. E esses pequenos postos e esses CRS não têm resolutividade. Infelizmente, é isso. E para você restaurar, para você colocar ele em funcionamento, você vai gastar muito mais do que você centralizar. Hoje, Sérgio, esses 4 UPAs que regionalmente eles estão colocados em locais estratégicos de Campo Grande, eles atendem 70% da população de Campo Grande. O que nós fizemos na área da saúde, Marquinhos? Nós entregamos 4 novas viaturas para o SAMU em 3 meses. Nós reformamos e reabrimos o UPA do Vila Almeida, que com 5 anos de edificação e 4 sem manutenção, na terceira chuva forte que teve nesses últimos 3 meses, caiu o teto, arrebentou a fiação, inundou todas as salas. Nós tivemos que reformar e reabrir. Mas uma reforma assim muito rápida, sabe, Sérgio? Não aquilo que deveria ser. Bom, reposição de medicamentos nas unidades de saúde. Nós pegamos o estoque zero, hoje nós estamos com 78%. Mas a reposição de medicamentos que ainda faltam o injetáveis, o venoso, esses ainda nós estamos atrás. Por quê? Porque é um valor bem mais considerável. Agora, todos os UPAs, Sérgio, não tem lençol. O travesseiro, o paciente senta lá, cara, e coloca a bolsa, quando é mulher. Quando é homem, ele coloca as 2 mãos para trás. Eu estou visitando todos os dias eles. Não tem lençol. Ficou sucateado. Não tem. Estava totalmente. Sabe por quê? Porque as coisas estragavam e estragam muito rapidamente. E eles levavam para arrumar e não retornavam. Não tinha peça de reposição. Ontem eu fui levar 40 cadeiras, 8 ar refrigerado, 16 cestas de lixo de alumínio, porque as cestas de lixo lá é esse pedaço de plástico pequenininho, com exposição do saco de lixo para fora. Nós fomos levar balança para pesar criança, armários para medicamentos, nem cadeira o atendente tem, nem a cadeira ele tem. Nós fomos levar isso, as diretoras das unidades falavam, eu nunca vi nesses últimos 3 anos a vinda de uma cadeira nova para dentro do UPA. Me desculpa, prefeito, só uma observação, como eleitora, como cidadã, ouvindo o senhor descrever essa situação, a gente fica com a seguinte pergunta, né? O que será feito com o gestor passado? Porque deixar a situação, isso em qualquer gestão, quer dizer, deixar a situação chegar nesse ponto, e é caso de polícia isso, tá? Eu estou desabafando aqui como cidadã, porque deixar acontecer isso, esse resultado, o Ministério Público tem que ir atrás, não é só apenas punir politicamente, mas punir com recursos mesmo, porque não dá para uma cidade inteira ficar refém, como a gente está vendo nessa sua descrição, a população inteira ficar refém de um descaso como que aconteceu. Pronto, desabafei. Bom, fora isso aí, Sérgio, nós fizemos o aumento do repasse ao hospital universitário. O hospital universitário, Carmen, há 10 anos dentro de Campo Grande, não apenas essa última gestão, mas as outras também, fazia-se repasse de R$85 mil para o hospital universitário, tanto prefeitura quanto Estado. Com 3 meses de gestão, nós passamos para R$785 mil o repasse. Quase 10 vezes mais. Quase, o que não se fazia há 10 anos.
E o governo do estado passou para 385, ou seja, nós também estamos dando o dobro. E se você for agora na Santa Casa ou no Hospital Universitário, você vai ver que no mínimo 50% vem do interior. Se eu não falar mais, eu chamo qualquer um de vocês agora, como eu tenho ido direto na Santa Casa. Fica comigo ali debaixo de uma árvore, você vai ver vans e Kombi chegando do interior. É impressionante isso daí. É impressionante. Para colocar dentro da Santa Casa. E Campo Grande paga sem regulação. Campo Grande está dando o dobro, né, do que o repasse do Estado. Prefeito, mas com relação eu estou implicado aqui com relação ao problema das crianças, o problema da pediatria. Nós temos, me parece, 76 médicos, né, que não têm condições de dar plantão, como você acaba de falar, nesse inumerável número de unidades. Como fazer para concentrar o pediatra para que não haja o problema da mãe ficar batendo de porta em porta atrás de socorro, sobretudo nos horários mais difíceis, né, para sair de casa? Nós chamamos agora os que restavam do concurso. Acontece que você chamar todos do concurso não implica em aumento para o atendimento. Por quê? De 16 que foram chamados do concurso, 14 já faz parte da equipe da saúde pública. Eles só verdadeiramente vão entrar 2 novos apenas. Como solucionar essa questão? De duas, uma. Ou você aumentando o salário, porque hoje o salário médio do pediatra no posto de saúde é em torno de R$ 2.500 por 20 horas semanais. Isso não é atraente para eles. Por quê? Porque se eles forem para o consultório particular deles, eles ganham muito mais do que isso. E na parte da manhã e na parte da tarde, nenhum pediatra quer ir fazer atendimento em unidade de saúde. Ou, se aumenta, acontece que se você aumentar o salário base dos médicos, os enfermeiros vão querer, os odontólogos vão querer, os educadores vão querer. Aí tem um efeito cascata enorme, muito grande. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós chamamos todos do concurso e estamos contratando ou convocando novos médicos. Prefeito, com relação à área da educação, uniformes, merenda escolar, como é que está a situação? Esse já está resolvido? Olha, parcialmente sim, mas também com inúmeras dificuldades. O senhor parece-me que encontrou o uniforme escolar aí guardado. Quase 100 mil peças. Quase 100 mil peças guardadas no almoxarifado. Guardados ou esquecidos, não se sabe. Como é que esquece 100 mil peças? Vamos deixar, não vamos utilizar esse ano. É bem estranho. Hoje nós temos 99 CEINFs e 94 escolas. Dá uma média de 110 mil alunos e responsabilidades do poder público municipal. Nós encontramos, Marcos, encaixotado, empoeirado, tênis, camisetas, moletons, tudo jogado mesmo, sabe? Muitas peças dessas nós tivemos até que lavar, e eu estou entregando, sim. É lógico que tem que entregar. Claro. Isso foi pago com dinheiro do povo. Se o emblema é de um ex-gestor, se tem a marca de outro administrador, para mim pouco importa. O que importa para mim é entregar o uniforme que foi pago com dinheiro do povo, né? E isso virou uma atração. O Sérgio acompanhou em uma das entregas. Você precisa ver a alegria das crianças numa obrigação do gestor. O que aconteceu? Ficou tão fácil não entregar uniformes nas redes públicas municipais, que quando você o faz e cumpre o seu dever, eles te agradecem, eles fazem com festa. É por isso que eu digo, sabe, muitas coisas devem mudar e não vão mudar da noite para o dia.
Já que nós estamos falando em educação, né, pergunta para o prefeito como vai ficar os professores contratados com o novo projeto de chamar os professores concursados, sendo que eles já passaram o tempo da chamada dos aprovados. É isso mesmo que está ocorrendo? Existe alguma possibilidade com relação aos contratados? Parcialmente, sim. Hoje o número de contratados e convocados equipara-se aos concursados na rede pública municipal. E o próprio eleitor, a própria imprensa, o país nos cobra a entrada do funcionário público na rede pública através de concurso público. Ninguém quer mais cargos em comissão e ninguém tolera mais convocação ou contratação. Então, caminha-se apenas para concurso público. Isso já tem sido uma orientação a nível federal e tem sido aqui também da instituição do Ministério Público, que é muito atuante dentro da nossa cidade e tem nos cobrado a chamada dos concursados. É isso que nós estamos fazendo, porque fica difícil você explicar para alguém que se você tem vagas para professores e tem o concurso público e a pessoa passou, por que você chama o convocado? Por que você convoca alguém se o rapaz está aprovado, né? Ou a mulher está aprovada no concurso público? Acontece, Sérgio, que o nosso país tem esse paradoxo. Os eleitores exigem ética, os eleitores querem de você uma posição moralista, mas muitos deles são os primeiros a dizer: dá um jeitinho, contrata o meu filho, arruma uma vaga para mim. Arruma uma vaga para mim, passa o outro na frente, dá sabe, não precisa. Esse paradoxo que a gente enfrenta todos os dias. Dá um jeitinho, passa ele na frente, esquece o concurso público, resolva o meu problema. Eu cuido do meu umbigo, que se dane o próximo. Agora, já que essa tendência, né, de ter funcionários públicos concursados em todas as áreas, é preciso também que se pense numa forma de reavaliação desse trabalho público também. Né, porque de monitoramento, a meritocracia, enfim, avaliação, saber se esse funcionário público está correspondendo, porque muita gente, infelizmente, né, prefeito, se acomoda no cargo público e fala: não, já estou aqui, estou garantido e posso transitar tranquilamente. Não é assim, né? São chamados vocábulos de efeito no nosso país. Sabe, aquilo que é gostoso você falar e suave de se ouvir, e as pessoas acham que você resolve. Por exemplo, muitas vezes você vê nos jornais do nosso país o comunicador dizer o seguinte: o Brasil teve o superávit do PIB positivo. Aquilo você ouve, alegra. Você nem sabe o que está significando aquilo ali. Mas as palavras são bonitas. As palavras são... E quando você fala da instalação da Secretaria de Transparência e Controladoria Geral, todo mundo bate música palma. Para os ouvintes. Olha, e é a mesma coisa que você acabou de falar. Existem vocabulários, sabe, que caem como luva e são jargões, mas na prática não tem se colocado em efetividade. Isso que é lamentável. Cargos públicos concursados. Precisaria ponto eletrônico? Precisaria? Lógico que não. Lógico que não. Mas hoje, Sérgio, vocês já devem ter ouvido e vão ouvir muito mais. As pessoas falam: muitos cargos em comissão trabalham mais do que o concursado. Porque o concursado sabe que não pode ser exonerado e demitido da noite para o dia. Exato. É um processo muito longo. É um processo muito longo. Então criou-se essa figura no nosso país, a ponto das pessoas falar: hoje tinha que ter mais controle no carro. E esses que são concursados, muitos deles, eles criam o sindicato individual deles, eles têm o grupo e a comissão deles. E se eles não tiverem ganhos através de uma força política interna, eles vão ficando para trás. Eu já cansei de ouvir falar: você quer
aumentar, por exemplo, as receitas, dá um incentivo aos fiscais, dá um tratamento diferenciado em todos os setores, Marcos. Em todos os setores. Pagar produtividade. Olha, é uma coisa assim, fora do comum. Tanto é que hoje, dentro da prefeitura, existem categorias com um descolamento salarial enorme em razão de outras secretarias, exercendo a mesma função e o mesmo papel. Fizeram uma pressão política, conseguiram... Existem hoje, se vocês virem a constatação salarial de muitos, vocês vão falar, mas por que essa categoria ganha tanto e essa outra recebe 6 vezes a menos? São as discrepâncias. Prefeito, né? O presidente Temer terminou dividindo o abacaxi da reforma da Previdência com os governadores e os prefeitos. Como é que você vai fazer com essa reforma da Previdência aqui em Campo Grande? Olha, que tem que tomar uma medida, tem, Sérgio. É o que eu tenho dito, sabe, quando a sua mãe falava para você que você não resolve as coisas empurrando a sujeira para debaixo do tapete? Em uma hora o tapete vai ficar tão alto que todo mundo vai ver que toda a sujeira é que você não fez nada, a não ser enrolar e passar as coisas para frente. É o que aconteceu com a questão da Previdência. Foram jogando a sujeira por debaixo do tapete. E hoje ela está tão grande que nem o presidente da República quer assumir o ônus sozinho. Ele chegou num ponto que ele falou, eu consigo enfrentar. E colocou disposições ali, evidentemente contrárias ao princípio da segurança jurídica. Quando você entra em direito adquirido, é muito chato, não politicamente, porque politicamente já está chato e não tem mais por onde ultrapassar, né, a intolerância do cidadão para com os homens públicos. Mas você invadir a seara do direito conquistado, do direito adquirido, sabe, Sérgio, você mudar a regra do jogo já no final da partida, para te prejudicar, e sempre a corda arrebenta do lado do povo. Ninguém tolera mais isso. Ele falou, eu resolvo. Agora ele disse, eu resolvo parcialmente. Município que se dane, estado que se afronte lá, eu vou tentar resolver as minhas coisas aqui a nível federal. Nós estamos aguardando. Eu vou aguardar todas as decisões a nível federal para ver que pelo princípio da simetria a gente aplica nos municípios. Nós estamos conversando com o prefeito Marquinhos Tradi, com relação ao prefeito também da administração passada, um pepino OMEP Seleta. Qual a situação hoje? Essa outra situação de esforço hercúleo. OMEP Seleta, 4.400 funcionários públicos. Criou-se isso daí para fugir do limite prudencial. Esses funcionários não entram no limite prudencial. Hoje o limite prudencial está bem próximo do teto. Se ultrapassar no outro dia, o Ministério Público ingressa com ação de improbidade administrativa e ineligibilidade por 8 anos. E ao mesmo tempo a Prefeitura precisa desses funcionários da OMEP e da Seleta, não é? Precisa, a SAS, por exemplo, quase 90% dos funcionários da SAS é OMEP Seleta. 90%. E eu não estou dizendo de 10, 20 ou 100 funcionários, nós estamos falando de 4.400 funcionários, Sérgio. Prefeito, a lei da terceirização não facilitaria rearrumar essa situação? Eu não diria nem de Seleta e OMEP, né? Mas nessa área de terceirizar? Ajudaria muito, muito. O que nós vamos fazer, e nós haveremos de ter a compreensão do Ministério Público e do Poder Judiciário, uma maneira de nós recontratarmos sem afetar o limite prudencial, porque caso contrário vai ser muito difícil a realocação dessas mesmas pessoas e o funcionamento de algumas secretarias do município. Então que nos dê um prazo. Eu repito, nós estamos apenas 63 dias diante de uma gestão que nunca houve planejamento para frente. Sempre se governou e se administrou a fim de inaugurar placas
e sem pensar no futuro. O que eu estou querendo fazer, e é isso que eu tenho pedido para as pessoas, é planejar a administração para os próximos anos da nossa cidade. Não vim fazer carreira política, não preciso disso. Eu vim reajustar e reorganizar administrativamente uma cidade que não tem planejamento. Contrato aí de convênios do Fundeb com as ONGs, né? Algumas estão aí, parece que começou o ano e até agora não recebeu, está tendo problemas com relação a esses contratos, prefeito? No início sim, mas semana passada muitas delas já receberam. Ontem nós tivemos a caminhada das pessoas com a síndrome do espectro autista, todos eles estão recebendo, as professoras de educação especial estão realocadas em todas as entidades de pessoas com deficiência, sejam elas com PC, sejam elas do síndrome de Down, sejam elas de autismo. Estamos sim regularizando os repasses e até aumentando os repasses a muito delas. Desculpa, Sérgio, transporte coletivo, não, transporte público, nós temos boa notícia para a população. Já se sabe que conseguiu aí congelar por mais um tempo o valor da passagem. Estão chegando novos ônibus, o senhor na campanha falou a respeito de ônibus com ar-condicionado. Como é que está essa questão? Até o final de abril, a garantia era até o final de março. Acontece que a Marco Polo, que fabrica esses ônibus, os funcionários entraram em greve e teria acarretado um retardo na entrega a nível nacional desses ônibus. A segurança que me deram, eles me deram até o dia 10 de abril agora, que chegariam 6 novos ônibus com ar-condicionado e com climatizadores para o teste inicial daquilo que nós queremos para a nossa população. Mas ainda há muito o que fazer. O transporte coletivo hoje está totalmente atrasado e sucateado. Nunca se houve uma cobrança e cumprimento das cláusulas contratuais. Sempre se resolveu através de um jeito ou de outro, mas sempre a favor das concessionárias e do consórcio, sempre estourando a bucha para o lado do usuário. Hoje, como é que ficou essa questão da tarifa? E abro um parênteses e faço aqui uma homenagem à Câmara Municipal, através do presidente João Rocha e de todos os outros 28 vereadores. Venceu dia 31 de março a questão a isenção do ISSQN à Prefeitura. Desde 2012... 2013, 2014, 15 e 16 não se cobrava ISSQN do consórcio para com a prefeitura. Hoje daria uma média de 450 a 500 mil mensal de ISSQN. Em contrapartida, eles não elevavam a tarifa e até abaixavam. A gestão anterior conseguiu baixar 15 centavos porque deixou de receber o ISSQN. Quem paga o ISSQN não é o consórcio, é o próprio usuário. Isso é embutido dentro da tarifa e a tarifa repassa para a prefeitura. Dessa vez, nós prolongamos ou prorrogamos o ISSQN por 6 meses apenas, sem a elevação da tarifa, mas com uma contrapartida. O que nunca foi cobrado do consórcio, desta gestão, foi cobrado a contrapartida. Qual é a contrapartida? A revitalização dos 9 terminais e a edificação de 100 novos pontos com cobertura em Campo Grande. Esse foi o ganho de nós termos prorrogado esses 6 meses, não mais um ano, porque o reajuste tarifário deles vence em outubro. Então, por 6 meses, eles não vão pagar, como não estavam pagando há 4 anos, o ISSQN para a prefeitura, que dá em média 500 mil mês, mas em contrapartida,
o que eles nunca fizeram. Eles vão ter que revitalizar os 9 terminais, com edificação de novos banheiros, com passagem e projeto para deficientes, pessoas com deficiência, com novos bebedouros e pintura em todos os terminais e 100 novos pontos de ônibus com cobertura. Ô prefeito, com relação ao embate havido aí entre aplicativo e taxista, né? Aqui, muitos taxistas perguntando, até com uma certa ansiedade, sobre a expedição de novos alvarás para os auxiliares. Como é que está esse problema, prefeito? Sérgio, isso foi um problema que eu tive que ter coragem para editar um decreto e depois a humildade em suspendê-lo para conseguir colocar os protagonistas na mesma mesa. Diante da discussão dos motoristas de aplicativos, eu não falo apenas dos uberistas, motoristas de aplicativo, porque hoje Campo Grande já tem Uber, já tem Cabify, já tem Move 4, já tem 4 aplicativos operando dentro da nossa cidade. Diante dessa discussão, nós descobrimos 4 novos problemas. Primeiro, condutores auxiliares, os chamados curiangos. Nós vamos ter alvará ou não vamos ter alvará? Segundo, a questão da segurança do usuário. O que é isso? Os carros têm que ter seguro ou não para o transporte de passageiros? Terceiro problema, o aumento de alvarás e a quebra, entre aspas, do monopólio de alguns terem muitos alvarás e outros não conseguirem. E por fim, a questão da população. Como fica a população nessa briga entre aplicativos e taxistas? Hoje nós temos a 2ª reunião da nossa comissão e hoje nós vamos decidir quantos alvarás novos nós vamos submeter à Praça de Campo Grande. A média que está em discussão é em torno de 250. Uns falam 200, outros apostam em 400. Mas se nós seguirmos uma lei que tem em vigência na nossa capital, nós vamos chegar ao número próximo a 250 novos alvarás, o que estaria defasado há mais de 20 anos dentro de Campo Grande. Secretário, prefeito, que a gente estava falando aqui do secretário de obras, porque já são quase 8h15 da manhã, temos muitos assuntos ainda, principalmente a questão dos buracos, que está lotado, né, Marquinhos, no nosso WhatsApp aqui. As pessoas querendo saber dos buracos, mas pelo avançado da hora, a gente vai chamar, né, o secretário de obras aqui, o Rude, para comentar. Rapidamente, então, um minutinho para a gente poder encerrar. Tapa-buracos, como é que está a operação, o que a população pode esperar nos próximos meses aí dessa necessidade urgente do Campo Grandense? Primeiro que não pensem que é dinheiro jogado fora, por mais que possam ter opositores. Nós não temos outra saída. Nós tapamos já quase 90 mil buracos dentro de Campo Grande. 90 mil. Por mais que eles falem, está abrindo novos, você está sentindo uma melhoria sim na questão dos buracos. Sem dúvida. Bom, Marquinhos, não dá para fazer recapeamento? Olha, os 90 mil buracos significa recapear apenas a Avenida Mato Grosso. Acabou. Qual era a minha opção? Ou eu recapeio só a Avenida Mato Grosso, ou tapava os 90 mil buracos nas 7 regiões de Campo Grande. Então a alternativa criada unanimemente foi atender à urgência e à necessidade de tapar os buracos. Marquinhos, choveu muito, abriram novos. É verdade. Por quê? Porque 90% da pavimentação asfáltica da nossa cidade está condenada. Está condenada. A vida média de um asfalto é de 5 a 7 anos. A vida média dos asfaltos de Campo Grande ultrapassam a 20 anos. Então, se você tapa um buraco, aquela rua, aquela quadra toda já está cheia de fissuras, ou como eles falam, de escamas de peixe, porque parece escama. Ali, a próxima chuva vai abrir um buraco novo ali.
E a tendência é abrir cada vez maior e profundo, porque o nosso solo é arenoso. Vocês podem reparar que os buracos são fundos, não é um buraco raso, porque é terra, e a terra arenosa com a água, ela vai afundando. Então, o correto seria o recapeamento. Acontece que dinheiro para isso não existe, nem a nível municipal, nem com a ajuda do Estado, e muito menos federal, que fechou todas as portas. A nível federal, eles estão diminuindo até o repasse do FPM. Eles estão diminuindo as emendas, eles diminuem. Lá só se fala em governabilidade do presidente e reforma da Previdência. Não se fala mais em ajuda aos municípios. Cortaram 42 bilhões, né, de reais. Só o FPM agora caiu 40%, significa quase 2 milhões ao mês para o repasse do município, que a gente já contava com isso. São 24 milhões ao ano. Então, tapa buracos, vai continuar. Nós estamos agora com o aporte do governo do estado, que está nos auxiliando. São 30 equipes, 30, nós pegamos a prefeitura com 5 equipes. Mas, aonde você vai, tem buraco. Afonso Pena, que foi revitalizada, tem buraco. E ali a vida útil é 5 anos. Está passando, tem buraco. Em todos os lugares tem buraco. O que nós estamos fazendo? Estamos com equipe até noturna, Carmen, que é com essa estiagem. Estamos arrumando a rotatória ali da Via Parque, vamos acabar com aquele congestionamento, vamos sair dali, vamos para a Coca-Cola, a rotatória da Coca-Cola, vamos acabar com o congestionamento ali também. Marquinhos, é com viaduto? Sabe quanto que custa o viaduto? 32 milhões de reais. Sabe o que o governo federal falou? Nem pensar, nem pensar. Nós contratamos uma empresa que vai reduzir em 60% o tempo de espera do cidadão nos 2 percursos com 2 milhões e meio de reais. Qual seria a nossa opção? Ou deixa como está, ou reduz em 60% o estresse do motorista, pagando 2 milhões. Foi o que nós estamos correndo atrás. Reparcelamos e vou pagar a longo prazo com a ajuda da Caixa Econômica Federal. Bem, quero agradecer ao prefeito Marquinhos Trade pelos esclarecimentos e daqui 30 dias o senhor é nosso convidado para vir aqui para fazer um outro balanço, e aí um balanço com toda certeza mais positivo com relação à nossa capital Campo Grande. Nosso muito obrigado, parabéns pelo trabalho e continue aí acordando muito cedo, infelizmente sei que dormindo muito tarde, né? Mas para resolver os problemas da nossa população. Quero agradecer a você, Marquinhos, a Carmen, ao Sérgio, ao Cacá, a Capital FM, pedir perdão pelas vezes que eu não pude comparecer, mas podem ter certeza absoluta. Deem um voto de confiança. Nós vamos arrumar a nossa cidade administrativa, econômico e financeiramente dizendo. E nós vamos ajeitar as coisas da nossa cidade. Eu amo Campo Grande, nós amamos Campo Grande, e nessa unidade de esforços, Prefeitura e Câmara Municipal, nós vamos dar o que há de melhor com planejamento. O próximo gestor vai receber a cidade em situação bem diferente do que eu recebi. E vou deixar com muita alegria e com satisfação, para que nós possamos dizer: estamos recuperando a nossa autoestima, estamos voltando a ter uma cidade para viver e ser feliz.